Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Direito do Trabalho. Nós começamos aqui a falar em empregados em condições especiais, situações especiais, legislação específica, tratando de algumas espécies de empregados. Falamos do empregado rural e começamos a falar do empregado doméstico. Lei Complementar número 150/2015, que é de leitura obrigatória para todos vocês aí que estão nessa pegada, a pegada do concurso público, ok, pessoal? Nós começamos, falamos de emprego rural e começamos a falar do empregado doméstico, falando assim dos requisitos dessa relação de emprego especial. E dissemos que os requisitos são os mesmos do artigo 3º da CLT, somados a algumas peculiaridades. São duas, basicamente, essas peculiaridades, duas características especiais que diferenciam, que acrescem e que definem a relação empregatícia doméstica. Então, a necessidade do empregado doméstico pessoalmente prestar seus serviços para a família, para a unidade familiar, para a entidade familiar, no âmbito da residência. E o empregador doméstico, por sua vez, ele não pode ter uma finalidade lucrativa, diferentemente de outras espécies de empregadores. É apenas a questão doméstica e prestação de serviços domésticos, ok? Então, a gente até exemplificou, a cozinheira é uma empregada doméstica, ou o cozinheiro é um empregado doméstico, cozinha para a família, sem finalidade lucrativa. A partir do momento que esse empregador coloca essa empregada para preparar quentinhas, para preparar refeições a serem vendidas, já mudou de figura, já tem finalidade lucrativa, portanto não é mais um emprego doméstico, é a relação empregatícia comum, sem as características da Lei Complementar número 150 de 2015. Tudo bem? Vamos aqui para o quadro para que nós possamos falar dos requisitos para a configuração da relação de emprego doméstico. Certo, pessoal? Pessoalidade, subordinação jurídica, já estudamos isso. E o requisito aqui da continuidade. Olha só, pessoal, eu não falei, aproveitando aqui o nosso quadro, veja que aqui se usa o termo continuidade. Nós tivemos a oportunidade de discutir que continuidade e não eventualidade para a doutrina são coisas diferentes, certo? Mas muitas bancas de concurso tomam uma expressão pela outra, entendem que são sinônimas, que a acepção jurídica de ambas é a mesma, com o que a doutrina, na sua maioria, não concorda. De qualquer forma, aqui fica mais fácil saber o que é continuidade. Por quê? Porque a nova lei, diferentemente da anterior, ela traz um critério objetivo em relação a esse requisito essencial da continuidade. Contínuo para efeitos da relação empregatícia doméstica é o trabalho exercido pelo empregado, pela empregada doméstica, por mais de 2 vezes por semana. Ou seja, 3 ou mais vezes configurado um emprego doméstico. Se for menos, professor? Se for menos, não temos relação empregatícia, nós temos a figura da diarista, aquela que comparece na sua residência 1 ou 2 vezes por semana. Ela poderá limpar, passar a roupa, lavar a louça, cozinhar, enfim, cuidar da propriedade no âmbito de uma residência para fins de lazer, um sítio, uma chácara, ok? Então, não importa, para cuidar da horta, para cuidar das plantas, não importa, esse vai ser um emprego na qualidade de diarista, no caso, não se formará o vínculo empregatício. A onerosidade aqui, a necessidade de uma contraprestação pelos serviços prestados. Essa contraprestação pode ter natureza pecuniária, o pagamento do salário
Então, pagamento em dinheiro ou pagamento por meio de salário utilidade, de salário in natura, assim como ocorre para os demais empregados. E aqui vem aquilo que nós falamos, as características especiais que diferem o emprego doméstico do emprego comum. Prestação de serviço para pessoa ou família. Eu falei entidade familiar, né? Mas você pode ter aquela entidade formada por uma pessoa só, por uma única pessoa, um solteiro, uma solteira que mora só e que contrata serviços domésticos. O serviço tem que ser prestado em âmbito residencial. Veja, âmbito residencial. Eu contrato o empregado, a empregada doméstica para trabalhar na residência, mas eu tenho uma empresa, um estabelecimento empresarial. E aí essa empregada limpa as dependências do estabelecimento empresarial. Já não é mais emprego doméstico. Até mesmo porque esse estabelecimento empresarial, ele é uma pessoa jurídica, ele tem finalidade lucrativa. Certo, pessoal? Então é importante que se dê no âmbito residencial. E a finalidade não lucrativa. Muito importante essa concepção. Vamos lá, continuemos aqui. Empregados domésticos, a idade mínima, 18 anos. Artigo 1º, parágrafo único da lei complementar. Então veja, vocês sabem que a Constituição da República e a CLT permite o trabalho a partir dos 16 anos. No caso de trabalho em atividades insalubres, perigosas e trabalho noturno, a idade mínima é de 18 anos. E também temos a possibilidade de aprendizagem a partir dos 14 anos, tá ok, pessoal? Mas o emprego doméstico, a atividade é tida como uma das piores formas de trabalho infantil. Convenção número 182 da Organização Internacional do Trabalho. E no Brasil nós temos um decreto presidencial de 2008. Esse decreto é um decreto que regulamenta a questão e ele traz uma lista com mais de 70 atividades que não são possíveis aos menores de 18 anos. Entre essas atividades, isso, pessoal, é conhecido como lista TIP, lista TIP, lista TIP, as piores formas de trabalho infantil e adolescente, ok? Entre elas está o emprego doméstico, uma chaga da nossa sociedade, ok? Inclusive, a fiscalização é dificílima e a lei complementar, ela permite, desde que com a concordância do empregador, a fiscalização trabalhista no âmbito da residência. O problema é que essa possibilidade confronta o direito fundamental da inviolabilidade do lar, a inviolabilidade do domicílio, certo? Uma questão delicadíssima, tá bom, pessoal? Obviamente que com a concordância muda de figura, mas mesmo assim é algo bastante delicado. E infelizmente nós temos trabalho de jovens adolescentes, principalmente nos lugares mais afastados, longe dos grandes centros, nós temos essa realidade do trabalho infantil, do trabalho adolescente ilícito, certo? Aqui é um trabalho ilícito, não é nem proibido, é mais do que proibido, ele é ilícito, então 18 anos. Contratação por prazo determinado é permitida para o doméstico? Sim. Olha que interessante, na lei anterior, a lei anterior dos domésticos, que foi totalmente revogada, não havia considerações acerca do contrato por prazo determinado. Se discutia se cabia contrato de experiência para a relação empregatícia doméstica.
para o empregado doméstico. A nova lei diz que sim, é possível o contrato de experiência. E veja, qual o prazo? 90 dias. Prazo único ou fracionado, de qualquer forma, não pode exceder 90 dias. Assim como é para os demais empregados da CLT, ok? Atendimento de necessidades familiares de natureza transitória, artigo 4º, inciso 2 da Lei Complementar, substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido, ok? Naqueles casos de interrupção do contrato de trabalho, eu posso substituir por um outro empregado doméstico contratado só para no decorrer do prazo de interrupção do empregado doméstico que eu possuía, ok? Então veja, são hipóteses que se assemelham àquelas trazidas pela CLT, em parte, no artigo 443, ok? Contrato de experiência, necessidades familiares de natureza transitória, temos uma casa na praia, é uma residência, ok? Eu tenho um domicílio, mas eu posso ter várias residências. Eu tenho uma casa de praia e nas minhas férias, todos os anos, 30 dias eu vou para o litoral. Eu posso contratar por prazo determinado um empregado doméstico para suprir essa minha necessidade de natureza transitória. Ok? Então, são essas as hipóteses de contratação por prazo determinado no âmbito doméstico. No contrato por prazo determinado comum, vou usar essa expressão, pode ser ajustado uma cláusula assecuratória de direito recíproco, de modo a prever uma indenização caso haja dispensa antes do termo final do contrato por prazo determinado. Ok? Eu posso ter a cláusula assecuratória de direito recíproco, no caso do empregado doméstico, do emprego doméstico, não há previsão de pagamento de aviso prévio. Então vejam, diferentemente do que ocorre com o contrato comum, aqui eu posso firmar essa cláusula, mas não dará aso, não há previsão de pagamento do aviso prévio. Controle de jornada, pessoal, é obrigatório. Mas peraí, é obrigatório? É obrigatório. E para o empregado comum? No caso do empregado comum, o empregador, a empresa, o empregador que tiver a seu serviço, normalmente, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela só está obrigada ao controle de jornada se tiver mais de 10 empregados. É o que diz a CLT. No caso do empregado doméstico, esse controle de jornada, nada obstante seja um só empregado doméstico, posso ter mais de um empregado doméstico? Posso. Posso morar numa mansão e ter vários empregados domésticos. Jardineiro, cozinheiro, mordomo, ok? Aquela que só trabalha na limpeza da residência. Mas não importa a quantidade de empregados domésticos, eu tenho que controlar a jornada, pessoal. Porque, veja, é muito importante para a minha segurança jurídica e para a segurança jurídica do empregado. E aqui entra uma questão que é a prova diabólica. É muito difícil, diante de uma alegação do empregado doméstico, a defesa. Suponhamos que ele diga que ele trabalhava em horas extras todos os dias. Como o trabalho se dá no âmbito da resistência, não há testemunhas e as testemunhas são meus parentes, ou seja, estão impedidas de testemunhar, são suspeitas, na melhor das hipóteses, serão suspeitas de testemunhar.
hipóteses de impedimento e de suspeição, fica muito difícil fazer contraprova. Como eu sou o empregador e eu controlo a jornada, há um ônus probatório que recai sobre o empregador. Então, daí a dificuldade, né? Daí a necessidade do controle de jornada ser obrigatório. Certo, pessoal? Certinho, né? Então, espero que vocês tenham compreendido né? Estou trazendo aqui as principais questões que envolvem o emprego doméstico, né? Nós vimos lá no outro quadro. Essa questão do controle de jornada. Ainda nessa pegada, na pegada do controle de jornada, nós vamos ver aqui peculiaridades em torno de alguns institutos. Quais? Compensação da jornada. É possível a compensação da jornada para o empregado doméstico? Era uma questão bastante debatida, controversa na legislação anterior, que se resolvia jurisprudencialmente, mas com todas as dificuldades que a ausência de um preceito expresso traz para o juiz. Vamos ver que é possível. Vamos ver, né, que é possível a compensação de jornada, que é possível essa compensação de jornada em um prazo bastante elastecido. É possível horas extras para um empregado doméstico? Veja, também se discutia isso no regime anterior. Obviamente que não pagar horas extras, direito constitucional, mas veja, a dúvida sobre a possibilidade de hora extra ou não, ela poderia culminar em várias injustiças. O não pagamento de horas extras traz um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito por parte do empregador. Com o controle obrigatório de jornada, já a legislação já deixa claro a possibilidade de horas extras. E nós vamos ver que a lei trouxe uma regulamentação minuciosa acerca das horas extras. Horas extras de até 40 horas extras, 40 horas extras, acima de 40 horas extras, nós vamos ver essa questão. A jornada de trabalho, a famosa 12 por 36, 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso. É possível firmar essa jornada de trabalho para o empregado doméstico? Veja, a lei diz que é. E olha que interessante, né, pessoal? A jornada 12 por 36, ela foi uma construção jurisprudencial. Por quê? O que eu tenho de jornada ordinária é 8 horas semanais e 44 horas mensais, ok? Um total aí de 220 horas. Aí nós vimos que a jurisprudência permitiu, porque a depender da leitura que se faça do dispositivo constitucional, eu posso defender que não é possível uma jornada de 12 por 36. Ah, mas se eu faço 12 por 36, na semana eu tenho menos de 44 horas. Então é vantajoso. Se é vantajoso ao empregado, por conta do princípio da proteção, da norma jurídica mais favorável, do indúbio pro réu, da condição mais benéfica, eu posso entender que é possível 12 por 36. Mas quem disse que a 12 por 36 é mais vantajosa ao empregado? Ah, mas ele descansa 36 horas, mas ele trabalha 12. E os estudos em saúde e segurança demonstram que cargas de trabalho, jornadas, estendidas, trazem profundo desgaste. Os acidentes de trabalho, há um percentual, posso me equivocar, mas há estudos, mais de 80% dos acidentes se concentram depois da 6ª hora de trabalho. Nós funcionamos como uma curva, né, pessoal? A nossa capacidade física, mental, obviamente que aí entram vários fatores de natureza pessoal, idade, doenças, é uma série de questões. Mas vejam, essa curva, ela tem um ponto de saturação. Chega a determinado momento que a nossa atenção não é mais a mesma, que o nosso cansaço bate. E vocês que estudam, vocês sabem disso.
Então veja, são nesses, quanto mais horas de trabalho, mais o nosso corpo é sacrificado. Não adianta você trabalhar 24 horas e descansar uma semana. Essas 24 horas, elas são muito mais maléficas do ponto de vista da saúde do que você trabalhar 8 horas todos os dias. O raciocínio para o 12 por 36 é o mesmo. E é por essa razão que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, do Poder Judiciário Trabalhista, firmou-se as súmulas, orientações jurisprudenciais, que dizem expressamente que a jornada 12 por 36 é excepcional. Ela é reservada a situações especiais. Por exemplo, o trabalho dos profissionais de saúde nos hospitais e nas clínicas médicas. Enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos. Médico já tem todo um regime, né? Médico é uma coisa complicada, certo? Também tem sua legislação, até a própria competência da Justiça do Trabalho, no caso dos residentes, é afastada. Não vamos entrar nisso, mas são profissões que trazem uma jornada diferenciada e que se justifica pelas suas características especiais, ou seja, há uma excepcionalidade. A lei dos domésticos também entende que é excepcional, que é uma relação especial e que, portanto, é possível a jornada 12 por 36. A reforma trabalhista, ela traz a possibilidade da jornada de trabalho 12 por 36 para quaisquer profissões, para quaisquer atividades. Ou seja, aquilo que é excepcional, a reforma trabalhista vem e diz que poderá ser ordinário, desde que haja instrumento negocial coletivo e até mesmo um acordo individual poderá implantar a jornada de trabalho 12 por 36 indistintamente, ok? A gente vai falar no momento oportuno, vamos olhar, olha, já viram aqui os meus olhos críticos, né? Os olhos críticos para a reforma não é novidade, porque realmente a gente tem que discutir a legalidade, a constitucionalidade dessa reforma trabalhista em vários aspectos, certo? E veja, e o regime por tempo parcial. Nós já temos, né, a possibilidade de uma jornada reduzida, ok? Essa jornada reduzida é prevista na CLT e se discutia muito se eu podia fazer uma jornada parcial para o trabalhador, para o empregado doméstico. Não existia um preceito dispondo sobre a temática. A jurisprudência, os juízes do trabalho, os juízos trabalhistas se inclinavam pela possibilidade, sem nenhum problema. Minha empregada doméstica, meu empregado doméstico, sem discriminação de gênero, né, pessoal? Trabalha 4 horas por dia, de segunda a sexta, 20 horas semanais. Possível? Possível. CLT fala que nós, né, podemos ter o regime de até 25 horas semanais. É o que traz a lei de empregado doméstico, a lei complementar número 150 de 2015. Só que veja, a lei complementar traz uma novidade, ela permite a jornada por tempo parcial e permite hora extra, 1 hora extra por dia, né? Então eu posso ter 6 horas, né? 6 horas de jornada por dia, contando 1 hora extra. 5 horas por dia, no máximo 25 horas semanais, com a possibilidade de hora extra. No regime CLT comum, eu não tenho essa possibilidade de hora extra. A previsão da possibilidade de hora extra. A reforma trabalhista vai ampliar a jornada por tempo parcial para até 36 horas. Mas isso é outro debate que nós também vamos trazer em primeira mão aqui para você no PCI Concursos. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Veja, vamos deixar mais claro, né? Compensação de jornada. Como pode ser feito? É preciso acordo ou convenção coletiva de trabalho? Não. Pode ser um acordo individual escrito entre empregado e empregador doméstico. Como funciona? Olha, as primeiras 40 horas que excederem a jornada,
serão pagas como extras, salvo compensação em outro dia da semana. Então veja, eu posso estender a jornada em um dia, em caráter extraordinário, e compensá-la no outro dia, desde que essa compensação se dê no módulo semanal, na semana. Ok? Caso não, eu terei que pagar as horas extras, as primeiras 40 horas extras. E se eu fizer mais de 40 horas, elas poderão ser compensadas no prazo máximo de 1 ano. Veja, me parece um tanto exagerado, mas é exatamente isso que a lei diz. A lei, ela regulamenta um banco de horas e coloca a possibilidade de compensação no prazo máximo de 1 ano, que me parece um tanto exagerado. E se não compensar, professor, no momento da rescisão, serão pagas como horas extras aquelas que não forem compensadas. Então vejam, até 40 horas extras eu compenso na semana, no módulo semanal, certo? Se superar 40 horas, eu poderei fazer um banco de horas e essa compensação se dará no prazo máximo de 1 ano. Ok, pessoal? Tudo bem? Possível entender isso? Depois a gente vai estudar a compensação de jornada na CLT e banco de horas, que também sofrerá mudanças profundas de acordo com a nova legislação, de acordo com a reforma trabalhista. Mas para não ficarmos confusos, estamos falando de Lei Complementar 150/2015 do trabalho doméstico. Eu estou fazendo essas digressões, pessoal, apenas para mostrar para vocês que a pegada dessa lei foi transposta para a reforma trabalhista. Essa lei trouxe possibilidades de flexibilização com o pretexto da especialidade que rege o emprego doméstico. Então veja, até me parece sensato, até parece apropriado, melhor dizendo, certas soluções trazidas pela lei complementar pelas peculiaridades que envolvem o trabalho doméstico. Aproveitando-se dessas brechas, já falamos na aula anterior sobre o emprego doméstico, sobre a possibilidade dos contratos de até 2 meses rurais não serem anotados em CTPS. Ou seja, são uma série de sinais que foram dados pelo legislador em situações especiais que agora se tornarão questões ordinárias na reforma trabalhista. E isso é muito perigoso. Tá bom, pessoal? Isso é muito discutível. Aquilo que era excepcional passa a ser o usual, o normal. Jornada de trabalho 12/36. Não há necessidade de instrumento negocial coletivo, acordo ou convenção. Basta um acordo individual escrito, assim como a compensação. Tem que respeitar o intervalo intrajornada, sob pena de indenização, ok? Jornada aqui, o intrajornada, nós vamos ver qual é o prazo do intervalo intrajornada. Agora vejam, o descanso de 36 horas compensa o trabalho na folga, no descanso semanal remunerado e nos feriados. Não há que se falar de pagamento em dobro. Então veja, na jornada de trabalho 12/36, que não é a dos domésticos, você, hoje, não é? Hoje você não há compensação do DSR e dos feriados. No trabalho doméstico, a remuneração acertada, acordada para a jornada de trabalho 12/36, nela já está computado o valor do DSR e dos feriados. O trabalho no DSR e nos feriados não é remunerado em dobro. Ok, pessoal?
Para não ficar confuso, eu não vou falar da reforma trabalhista, que também traz alterações na jornada de trabalho, prevê a jornada de trabalho 12 por 36 para qualquer atividade e traz algumas novidades acerca de intervalo intra-jornada. Tudo bem? Vai ficar um pouco confuso. Então, o importante é que vocês saibam isso da jornada de trabalho 12 por 36 no caso do emprego doméstico. E aquilo que eu disse, o trabalho em regime de tempo parcial, máximo de 25 horas semanais, sendo possível 1 hora extra por dia, desde que não suplante 6 horas e condicionado a acordo individual escrito entre as partes, ok? Se eu trabalhar de segunda a sábado, né, eu posso fazer 1 hora extra por dia, desde que ela não suplante 6 horas. Ok? Então, na verdade, eu vou ter aqui 25 horas mais 6. Eu vou ter um módulo de 31 horas, de até 31 horas semanais para o trabalho em regime de tempo parcial. Na CLT atual, a redação atual, permite-se a jornada de tempo parcial também por 25 horas, mas não há previsão admitindo horas extras. Também é mais um elemento de flexibilização da jornada de trabalho, da jornada diária de trabalho, da jornada de trabalho aqui, o tempo parcial admitindo hora extra. Certo, pessoal? Então vejam, né? Aí uma crítica, né? Essas flexibilizações, elas tornam aquilo que era para ser excepcional, transformam aquilo em ordinário, comum. Qual a crítica ao tempo parcial, à jornada de trabalho parcial? A crítica, ou melhor dizendo, não a jornada de trabalho parcial. Você cria postos de emprego com uma remuneração menor. Isso tem um impacto na economia. Ao mesmo tempo, um impacto na arrecadação do governo, no pagamento de tributos, das contribuições previdenciárias, por exemplo. Você tem um impacto, ao mesmo tempo, você permite horas extras, ou seja, aquilo que já é excepcional, você transforma uma jornada de 8 horas em uma jornada de 5 horas ou de 4 horas, de segunda a sábado. Quando você permite a hora extra, você, na verdade, é um jeitinho para que você não contrate mais mão de obra. É isso. Então, o Brasil, até muito tempo, ainda está lá no Congresso, adormecido, agora realmente não faz nem muito sentido, projetos para reduzir a jornada de trabalho, para reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas. Saibam que há países no mundo com jornada de 36 horas na Europa. Era o caso da França até bem pouco tempo. Apesar que a França também está flexibilizando, já flexibilizou sua jornada de trabalho e vai agora, vai aprovar a reforma trabalhista na França, um país com uma legislação bastante protetiva. Mas, quando você reduz a jornada semanal, você aumenta a disponibilidade de vagas no mercado de trabalho. Criam-se mais empregos. Se você cria mais emprego, mais oportunidades para mais pessoas ganhando salários que não podem ser inferior ao salário mínimo, certo? Pelo menos o salário mínimo hora, tá, pessoal? Jornada de tempo parcial, você paga salário mínimo hora. Então, mas todos esses casos, você cria mais empregos, mais pessoas consumindo, a economia se aquece e aumenta a arrecadação tributária e há uma melhora em todos os níveis. A melhora dos indicadores do governo, da arrecadação do governo, a melhoria da lucratividade das empresas. Então a tendência seria diminuir as jornadas de trabalho.
Quando você usa esse subterfúgio, que você diminui, mas é uma diminuição artificial, porque essa diminuição não implica a contratação de novos empregados, muito pelo contrário. A partir do momento que você permite a hora extra, e diz que ela é possível, ainda que seja 1 hora extra por dia, você vai quebrando o galho, vai evitando a contratação de mais pessoas. A intenção aqui é uma só, é economizar, é não ter custos trabalhistas. Veja, no emprego doméstico até faz sentido, né? Porque muitas vezes você não precisa de um empregado em tempo integral. Tá certo, pessoal? Então, né, nós continuamos, eu termino, encerro por aqui, nós continuamos a nossa próxima aula ainda falando sobre emprego doméstico, mas pretendo já começar a falar de empregado público. Até lá, PCI Concursos, abraço.